Olá, povo de Deus, estamos aqui para a lição número 10, tá certo? Ok, a lição de hoje fala sobre a igreja e a sociedade, né? Como devemos agir perante a sociedade, né? Depois que nos tornamos igreja do Senhor, certo? E o texto bíblico de hoje está em Mateus, capítulo 16, do versículo 16 ao 18. E vamos ler também o livro de Atos, capítulo 4, do 11 e 12, certo? E o versículo em destaque é: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Ok? Mateus 16, versículo 18, certo? Nós vamos ver aqui. Você sabe quando nasceu a igreja? Sim, quando você sabe? Você tem alguma ideia de quando nasceu a igreja? A igreja nasceu no dia de Pentecostes, certo? E você sabe quem fundou a igreja? Alguém sabe? Quem fundou a igreja foi Jesus Cristo. Tá certo? Então, vamos ver o que é a igreja. A igreja em si não é o prédio onde nos reunimos. Também não é denominação, né, que é o nome a qual pertencemos. A igreja é constituída por todos aqueles que um dia experimentou o novo nascimento. Qual é esse novo nascimento? Que aceitou a Cristo como que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, certo? Então, ele tem o que? O novo nascimento, né? Experimentou o novo nascimento, certo? Na Bíblia você não vai encontrar esta palavra, porque o vocábulo vem do grego eclésia, que significa saídos ou chamados para fora, certo? Ou seja, é um grupo de pessoas que receberam Jesus como seu Salvador e foram chamados para fora do mundo, né? Certo? E a igreja é a família de Deus aqui na terra, certo? Uma família bem numerosa, formada por pessoas diferentes, posições sociais, certo? E sexo, mas também reunidos formamos um só povo que adora um só Senhor, certo? Efésios 4, do 3 ao 6. E um só Pai. A igreja de Cristo não é invenção humana, certo? Não foi fundada nem criada por um pastor, embora homens foram escolhidos pelo Senhor para dirigi-la, certo? Deus utiliza os homens, certo, aqui da terra, para conduzir o seu rebanho, tá certo? Porém, Cristo é a cabeça da igreja e ele é o único dono e Senhor. Ok? Vamos ler o texto bíblico. Vamos lá, Mateus 16, 16 ao 18. Ok? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, né? Porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas o Pai que estás nos céus. Certo? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei
as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Certo? Pronto. E Atos, vamos lá agora. Capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos a ser salvos. Então, a nossa salvação é somente em Cristo, certo? E ele é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja, né? Tá certo? Que foi posta por pedra de esquina, né? Que é o que sustenta a igreja, é Cristo, certo? Ok, vamos lá para o primeiro tópico. A gente falou o que é a igreja, na verdade, para o segundo tópico, o valor da igreja, ok? Vamos lá. O valor de uma igreja não está na sua arquitetura, certo? Não está no seu formato, né? Que a igreja feita de tijolos, né, cimento, a gente sabe que por mais linda, bela ou rica que seja, ela não tem valor, certo? No poder aquisitivo dos seus no poder aquisitivo dos seus membros, nem no número de congregações, quer dizer, o valor da igreja não é por ter dentro da igreja pessoas ricas, né? Com bom, como é que eu posso dizer, bom, financeiramente, né? Ricos financeiramente, certo? Não é também por quantidade de congregações, certo? O seu valor está no precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz. O Filho de Deus amou a igreja e se entregou por ela, certo? Então, o papel principal da igreja é discipular os seus membros, certo? No que diz a respeito ao estudo da Bíblia, a adoção ao ministério. Se a igreja deixar de discipular e ensinar os seus membros, todos sofrerão e ela não terá condições de cumprir a sua missão integral. Olha, se Cristo morreu pela igreja, né? E nós, como igreja, qual é o nosso papel, né, de pregar o evangelho? Como nós iremos pregar o evangelho se não estudarmos a Bíblia? Então, o papel principal da igreja é ensinar, né, discipular os seus membros, certo? Discipular a igreja, certo? Então, a igreja nunca vai crescer. Por quê? Se não formar discípulos de Cristo, né? Certo? Então, a igreja é um lugar de comunhão e serviço também, certo? Vamos ver agora que a igreja deve ser um lugar de comunhão e fraternidade. O Senhor não deseja que sejamos crentes solitários, certo? Ninguém é crente sozinho. Ninguém pode servir a Deus sozinho, certo? Por isso que na igreja existe o que? Chamado a comunhão, certo? A comunhão é você ter comunhão uns com os outros, né? Outros membros da igreja, tá certo? Então, não adianta amar a Deus e ficar em casa sem participar da comunhão com os irmãos, né? Que nesse momento que nós vivemos, né? Que muitas pessoas aderem ficar em casa,
não é verdade? Então, o que acontece? Não participa da comunhão, né, com os irmãos, certo? Mas nós temos que, sim, ter essa comunhão, né? É tanto que nós vamos lembrar que eles viviam o quê? No partir do pão, né? Na comunhão, né? No estudo da palavra. Então, isso eles faziam como igreja, certo? E unidos, né? Então, na igreja também temos a oportunidade de servir a Deus com os nossos dons e talentos, certo? Lembrando que os dons e talentos, né, dons são dados por Deus, e talentos é algo que você se aperfeiçoa a cada dia, certo? Os dons espirituais são dádivas que Deus nos concede para o aperfeiçoamento da igreja, certo? A exortação, o consolo, a edificação dos crentes, a evangelização das nações, certo? Os dons espirituais são necessários. Os dons espirituais não cessarão e nem foram apenas para a igreja primitiva, né? No dia de Pentecostes, né? Que ali Deus derramou o seu Espírito, né, sobre todos aqueles que estavam lá reunidos. Para quê? Para que eles tivessem ousadia para pregar o Evangelho, certo? Então, eles são atuais e jamais devem ser usados em benefício próprio, tá certo? Então, o seu dom não é para o seu benefício próprio, certo? Tá bom? Um exemplo, eu vou ter uma pessoa necessitada de oração por uma cura, uma libertação. Aí você vai lá, faz a oração, aí você recebe um dinheiro, certo? Então, você está recebendo benefícios como se você tivesse feito aquela ação, mas na verdade você é um instrumento de Deus, tá certo? Então, os dons espirituais são tão importantes para a igreja que Paulo desejava que todos fossem instruídos a esse respeito, certo? Vamos dar uma olhadinha, 1 Coríntios 12. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 1. Primeiros Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, certo? Não sejais ignorantes. Os dons, que nós possamos ter entendimento, né? Que Paulo estava dizendo. Que os dons você recebe de Deus, você tem que ter o entendimento do que você está fazendo. Não para benefício próprio, né? Mas para que as pessoas sejam abençoadas. Os dons espirituais são tão importantes para a igreja que Paulo, já li, né? Os dons contribuem para que a pregação do evangelho seja feita com ousadia, né? E se torne eficaz, levando muitos a crerem em Jesus, tornando-se novas criaturas. Você tem orado e buscado os dons espirituais? Eles são presente de Deus. Deus dá deliberadamente, certo? Só que você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que orar, tá certo? Tá bom? Então, as ordenanças da igreja. O Senhor Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja, que é quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você é igreja, né? Você se torna membro do corpo de Cristo, né? Que fala da unidade, nós já falamos da unidade, né? Da comunhão com os irmãos e as ordenanças que o Senhor, né? Aquilo que devemos cumprir, certo? Como igreja. Então, o Senhor Jesus deixou 2 ordenanças para a sua igreja. Quais são elas?
a ceia do Senhor, certo? E o batismo nas águas, certo? Então, foi instruído por Jesus quando, na sua última ceia aqui na terra, com seus discípulos, todos os anos, judeus comemoravam a Páscoa, certo? Então, com essa comemoração, Jesus, né, sendo judeu, certo? Enviou os discípulos para Jerusalém para que eles preparassem ali a ceia, certo? Que ali representa, certo? Representa o corpo de Cristo e o sangue derramado na cruz, certo? E eles se reuniram num grande salão, certo? E Jesus pediu que o Pai abençoasse ali o pão e o vinho, dizendo: este é meu corpo, tomai e comei. Em seguida, Jesus agradeceu pelo cálice de vinho e cada um bebeu. O Senhor Jesus declarou: este é o meu sangue. Quando terminaram de cear, os discípulos foram para o Monte das Oliveiras. O que a Santa Ceia representa para você? Ele não é somente uma cerimônia religiosa, mas é um memorial que nos lembra que Jesus foi ferido na cruz, derramou o seu sangue, né, e que ele voltará, certo? Então, certa vez ele afirmou: sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, João 6,35. Precisamos nos alimentar deste pão divino diariamente, certo? Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Jesus Cristo veio reconciliar nós, seres humanos, com Deus, tá certo? Quando outro elemento da Santa Ceia é o vinho. Cristo derramou na cruz o seu precioso sangue para nos salvar. Você foi redimido pelo sangue, foi limpo, certo? Vocês sabem o preço que foi pago para livrá-lo da vida inútil que herdaram dos seus antepassados, né? Que foi de Adão e Eva. Nós herdamos, certo? Infelizmente, né? Depois que Adão e Eva pecaram, né? Nós herdamos a humanidade pecaminosa, né? A inclinação para o pecado. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro e a prata. Então, o sangue de Jesus, certo, é mais valioso do que o ouro e do que a prata. Certo? Nós fomos libertados pelo precioso sangue de Cristo. Caso eu esteja participando da Santa Ceia, que nós possamos fazer isso com temor e humildade, pois você não está diante de meros símbolos, certo? Não é símbolos ou um ritual religioso, mas sim um ilustre memorial da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, tá certo? É uma coisa muito importante. Também temos o batismo. Assim como a Santa Ceia não tem poder para salvar, somos salvos mediante a fé no sacrifício de Cristo, certo? Ao sermos batizados, estamos dando um testemunho bíblico, certo? Que somos o quê? Novas criaturas, nascidos de novo, né? Nós temos uma nova vida, certo? Então, dando testemunho público que somos novas criaturas. A Bíblia ensina que o batismo em águas deve ser feito por imersão, né? Porque você mergulha, né? Você mata, vamos dizer assim, você mata o seu eu, né? A sua carne, né?
Então a imersão é isso. Muitas pessoas às vezes não entendem, só fazem tomar banho, né? Só se molhar. Que quer dizer, ali você morre para o mundo, né? Você está matando a sua carne, né? Que às vezes até ela quer governar, né? Mesmo depois do novo nascimento, né? A carne, a maioria das vezes quer reinar, né? Quer governar as nossas vontades, a nossa vida, mas nós temos que sermos governados pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos, né, batizados, certo? O batismo também é um memorial que lembra a morte na nossa vida, a morte da nossa vida de pecados e o surgimento para uma nova vida de santidade e comunhão com Deus. Você já experimentou o batismo? Se não, não perca tempo, seja batizado em nome de Jesus e demonstre publicamente que você agora vai se tornar uma nova criatura, certo? Ok. Ok, então essa foi a nossa lição. Tá bom? E eu quero agradecer a vocês, tá bom? Tá certo? Compartilhe, se inscreva no canal, dê o seu joinha. Que nós possamos ser Igreja de Cristo, nós possamos representar Cristo, né? Anunciando o seu evangelho, certo? Com fé, amor e gratidão a Deus. Ok? Então, que Deus abençoe e até a próxima aula.